Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Hoje na série Grandes Líderes nós vamos conversar com Luiz Eduardo Falco, que é o presidente da Oi, a maior empresa de telecomunicações do país. O Falco vai conversar com a gente sobre as dificuldades de administrar uma empresa do tamanho da Oi, uma companhia que fatura mais de 40 bilhões de reais. Ele vai falar também sobre o processo de fusão com a Brasil Telecom e vai contar um pouco sobre a sua própria experiência profissional. Antes de ir para a Oi, ele trabalhou por mais de 10 anos na companhia aérea TAM, fundada pelo Rolim Adolfo Amaro. Falco, obrigada por ter aceito o nosso convite para participar do ciclo Grandes Líderes. Uma pergunta que a gente recebeu aqui dos internautas é a seguinte: a Oi chegou em São Paulo dando dor de cabeça para os concorrentes, né? E embora tenha enfrentado até algumas dificuldades, como problemas de rede e tal. Daqui para frente, como é que vocês pretendem ganhar espaço de forma significativa nesse mercado que é o mais importante do Brasil? Bom, primeiro a gente chegou aqui em outubro de 2008 e nós sempre ganhamos market share. Hoje aqui na região de São Paulo nós já estamos com aproximadamente 12% e nunca paramos de crescer. O que aconteceu foi que quando você constrói uma rede, você constrói com uma certa cobertura e ao longo do tempo você vai aumentando essa cobertura. Para os senhores terem uma ideia, a gente chegou aqui com 2.000 torres, hoje já temos 2.400 torres, vai terminar o ano com 2.600, o ano que vem vai ter umas 2.800, 2.900, então você vai cobrindo os buraquinhos. Como o sucesso foi muito grande, obviamente 2.000 torres daria, mas dado o sucesso, algumas pessoas podem ter sentido buraco de rede aqui e ali, que foi sendo consertado ao longo do tempo, como é normal numa operação de uma empresa que está chegando em algum lugar. Sempre foi assim, que as pessoas esqueceram que antigamente foi assim. Então um quarto entrante sempre tem esse ônus para levar, ou seja, você tem que chegar na mesma qualidade que está todo mundo lá estabelecido e você tenta fazer isso, só que eventualmente você tem alguns problemas de cobertura indoor, dentro do elevador não pega, na garagem não pega, e são acertos que você vai fazendo na rede. Eu diria que a rede da Oi hoje está muito boa, nos lugares onde nós estamos está na mesma qualidade dos nossos concorrentes e nós continuamos ganhando mercado, ganhando mercado, ganhando mercado. O Douglas está perguntando sobre os planos de internacionalização da Oi. Como é que está essa história? Então a Oi é uma empresa brasileira, empresa de telecom brasileira, e é uma empresa que pretende se internacionalizar. Obviamente nós temos que consolidar nacionalmente, que é o que nós estamos fazendo nesse ano de 2009. Estamos juntando, acabamos o movimento de juntar o que era a antiga Brasil Telecom com a antiga Oi, criando o que a gente está chamando de Nova Oi. Essa empresa com footprint nacional, com todos os produtos, todos os serviços. Estamos lançando um novo serviço como televisão por assinatura também agora. Então nós somos a única empresa integrada, completa e no Brasil inteiro. Então nós precisamos consolidar esse modelo para depois continuar a andar. Nós estamos de olho em oportunidades internacionais. Obviamente, a gente está mirando nelas um pouquinho mais para frente, tendo em vista que temos essa tarefa de consolidação nesse ano. Até falando um pouco aí do processo de fusão, o Diego mandou uma pergunta que é a seguinte: no processo de fusão da Oi e da Brasil Telecom houve centenas de demissões. É difícil tomar esse tipo de decisão? Quer dizer, como executivo dá para pensar no impacto que vai ter na vida de cada pessoa que vai ser demitida ou você tem que pensar no todo? Como é que funciona? Olha, isso é um drama, quer dizer, uma das coisas que você tem que ser ao ser um executivo de uma empresa de serviço é ser um motivador de gente, gostar de gente, animar as pessoas para trabalhar, dar uma bandeira, dar uma causa. Quer dizer, essa é uma tarefa que a gente faz constantemente. Obviamente que na hora que você é obrigado a tomar uma decisão de diminuir uma força de trabalho, isso vai contra tudo o que você fez anteriormente. E como você trabalha muito próximo das pessoas, cada pessoa tem seu drama, né? Cada pessoa tem seu drama, cada pessoa está numa fase da vida, etc. Mas nesse caso específico era uma junção de duas companhias e não houve uma diminuição exatamente, houve a eliminação dos cargos sobrepostos. E aí o que a gente tentou fazer, claro que não dá para ter 2 diretores financeiros, 2 diretores de recursos humanos, e aí o que a gente tentou fazer foi um trabalho forte de entender, entrevista de todas as pessoas, para saber qual era a fase da vida, se estava perto da aposentadoria, se a pessoa não queria se aposentar, a outra pessoa que achava que estava terminando aquele ciclo, talvez quisesse ir para um outro desafio. A gente tentou acomodar o máximo possível, mas sem dúvida é uma decisão muito difícil, uma decisão que numa pessoa que gosta de crescer, gosta de formar equipe, gosta de motivar as pessoas, demissão é uma coisa quase que no caminho contrário. Mas dá para fazer ela de uma maneira suave, ou mais suave possível, sabendo que às vezes você causa alguns problemas particulares, e é importante você saber que um líder tem que fazer ela, né? Não é opcional.
O que está sendo feito para suprir as ineficiências que a Brasil Telecom tinha, como o acesso à internet banda larga em cidades menores? A pergunta é do Guilherme Godoy. A gente, interessante que a antiga Oi ela tinha algumas características, a antiga Brasil Telecom tinha outras características e a gente está construindo essa nova Oi com o que há de melhor nas duas. E, na verdade, a antiga Brasil Telecom, ela, no começo do tempo, ela foi muito bem na internet, ela até chegou em muito mais cidades do que a antiga Oi. Que aí no finalzinho da vida dela, quando ela estava para ser vendida, eventualmente eles não investiram muito não teve muito capex, muito investimento. E aí eles podem ter deixado um outro lugar sem chegar lá. O que nós estamos fazendo agora é um plano de investimento grande, nós estamos botando 5 bilhões esse ano na rede e estamos tentando chegar tanto na região da antiga Oi como na região da antiga Brasil Telecom, essa nova Oi, chegar em todos esses lugares. Nós estamos fazendo programas grandes com o governo, estamos levando banda larga a todas as sedes de município brasileiro, vai ser a rede de banda larga do Brasil. Estamos chegando em todas as escolas, temos quase 40 milhões de crianças na escola até o ano de 2010, já passamos da metade. Quer dizer, a banda larga vai chegar, as pessoas, eu sei que é uma demanda grande, obviamente requer um investimento muito grande, mas a companhia está fazendo a sua parte. A Oi é uma empresa hoje com quase 60 milhões de clientes, né? E atua num setor que é recordista em reclamação de consumidor. Qual é o maior desafio de uma empresa desse tamanho no que diz respeito à qualidade de atendimento? A pergunta é do Aloísio. Olha, uma empresa de serviço, o atendimento é fundamental, quer dizer, você tem que atender o seu cliente de uma maneira satisfatória e como você tem um serviço recorrente, ele nunca te liga. Então, quando ele te liga, você tem que resolver. Você criou um problema para ele. Então, hoje, se você der uma olhada no atendimento da Oi, ele é o mais sofisticado que tem no mercado. Nós temos 48 acessos à companhia, 47 computadores tentando trabalhar essas informações. Então, uma gestão muito grande dessa entrada, no sentido de pegar milhares de diferentes problemas e endereçar muito rapidamente para aquela pessoa que pode resolver o mais rápido possível. Obviamente a gente tem um índice muito bom de solução, mas a gente tem algumas vezes a gente erra, né? E nessas vezes quando a gente erra, aí a pessoa fica irritada, como o número de clientes é muito grande, o número absoluto de pessoas às vezes é um pouquinho maior. Mas a gente está botando bastante dinheiro nisso, a gente tem uma preocupação muito grande. Nas metas da companhia, sempre qualidade foi um dos temas que nós nunca abrimos mão. E tem um ponto importante que eu acho que você tem que entender que em alguns segmentos, por exemplo no segmento móvel, nós somos um attacker. Então a gente causa muita perturbação no mercado. Por exemplo, desbloqueio de celular, por exemplo, fim de contrato. Essas perturbações que a gente cria no mercado, que são muito boas para o consumidor, né? Quem que não quer trabalhar no mercado com o celular desbloqueado, que não precisa de contrato, fica na operadora se ela é boa, não precisa ficar na operadora porque você está fidelizado, como dizem os outros operadores. Então toda vez que uma operadora faz isso, ela causa uma perturbação e causa muita dúvida, né? Então você também tem muita dúvida no mercado. Como a Oi é rompedora, ela é uma empresa que ela, do lado do mercado, traz muito benefícios e do lado das ligações, as pessoas ligam para tirar muitas dúvidas que nós introduzimos no mercado. Eu acho que a médio prazo isso é muito bom. Nós vamos ter um mercado muito mais estabelecido em condições de competição, onde o serviço efetivamente é o que mais importa. Muitos internautas perguntaram também sobre a sua carreira, né? E uma das perguntas que foi frequente aqui é o seguinte: se ela foi acontecendo naturalmente ou quando você era estudante do ITA já tinha um plano de carreira, já sonhava em trabalhar em algum lugar? Como é que foi isso? Foi muito engraçado. Primeiro ela foi acontecendo naturalmente, mas foi muito engraçado porque eu tive a oportunidade de fazer um estágio para ser engenheiro. Eu sou engenheiro aeronáutico, então eu projetei uma asa de um foguete, um trabalho meu foi uma asa de um foguete. E, enfim, tudo que eu tinha aprendido eu botei ali e tal, e eu achei aquele negócio meio sem graça, porque não tinha gente, entendeu? Um negócio meio esquisito, não tinha gente. Ao mesmo tempo tinha feito estágio numa companhia aérea que era no aeroporto, que era confusão, passando um monte de gente. Eu falei, olha, eu acho que eu gosto mais desse lado direito aqui. E aí fui indo por esse lado, assim. Eu acho que hoje eu sou uma pessoa que talvez tenha me especializado um pouco mais em empresas de serviço, em empresas de prestar serviço, gente prestando serviço pra gente. Então ela foi acontecendo naturalmente. E, enfim, todo dia ela acontece um pouquinho, mas nunca parei para pensar assim, não tinha um plano, olha, dia tal vai ser assim, dia tal vai ser assim. Foram escolhas que foram surgindo e eu fui indo. Você trabalhou muito tempo com o Rolim Amaro, fundador da TAM, que é um dos empresários mais reverenciados aí da história do país. O Olavo pergunta o que você aprendeu com ele.
Pô, aprendi um monte de coisa. O Rolim era um craque, né? O Rolim era um cara carismático, o Rolim era um cara que gostava de gente, o Rolim era um cara humilde, o Rolim era um cara que era descentralizador, ele era uma das pessoas mais íntegras que eu conheci. Enfim, não vou ficar falando das qualidades dele aqui, que o mundo inteiro conhece, mas era um cara, era um craque. A vida com o Rolim foi importante porque eu era um cara que gostava muito de gente, mas era engenheiro de formação, engenheiro e administrador de formação, assim, meio assim, dura. E a convivência com o Rolim me deu flexibilidades importantes que eu uso no dia de hoje. Ou seja, às vezes a decisão ela é técnica, mas também tem outros componentes que você leva em consideração. E o bom nunca está de um lado nem do outro, está sempre no meio. Então a prática do equilíbrio é fundamental. O Rolim foi fundamental para que eu pudesse estar aqui, pudesse ter aprendido muitas coisas que eu aprendi com ele. Lamentavelmente eu não consigo fazer tudo o que ele faz, eu faço coisas diferentes e não saberia dizer se são melhores ou são piores, são só diferentes. Mas foi um prazer muito grande, foi um grande ensinamento que eu tive. Falco, o José Alves Júnior pergunta o seguinte: se você sentiu muita dificuldade em sair do setor aéreo e ir para o setor de telecomunicações, ou se as habilidades que um administrador deve ter são as mesmas, independente do setor em que ele está atuando. Eu sempre tive essa dúvida, né? Quando eu estava mudando eu tinha essa dúvida, porque as coisas não são exatamente iguais, na verdade são bem diferentes até. Mas no fundo é a parte final da pergunta dele, quer dizer, administrar é fazer gestão, administrar gente, tem que entender um pouquinho as diferenças de processo, mas se um cara é um bom administrador em um tema específico, a não ser que ele seja muito técnico, mas se ele for genérico, ele com certeza vai ser bom administrador no outro canto. Não quer dizer que ele vai fazer uma história bacana, ou maior ou menor, porque também há outras condições externas. Mas eu não conheço ninguém que era bom administrador em algum lugar que virou mau administrador em outro lugar. Então a coisa vai indo. Mas eu não acho que eu sou nem mau nem bom, acho que eu fui indo aí, fui fazendo e a coisa foi acontecendo, né? Tem resultados bons, assim como eventualmente teve épocas que a gente passou por situações mais complicadas. A vida é assim, a vida é um ciclo, você tem que ir fazendo. Você comanda uma das maiores empresas do país. Qual que é a maior dificuldade de estar à frente de uma empresa do tamanho da Oi? Olha, eu acho que, no caso, eu conheço muito empresas de serviços, né? E eu costumo falar que tem hardware, software e peopleware, né? Peopleware são as pessoas, é sempre as pessoas. Quer dizer, se a gente puder dedicar, o líder de uma companhia, se ele puder dedicar a maior parte do seu tempo nas pessoas, porque ninguém comanda uma empresa dessa, ninguém acha que comanda uma empresa dessa. Isso é uma empresa que é comandada com um time grande, que vai se subdividindo até chegar numa pessoa que é um colaborador lá embaixo, que às vezes entrou ontem na companhia. Então, os processos têm que estar muito azeitados, a linguagem tem que estar muito azeitada, a causa tem que estar muito azeitada, por que as pessoas estão fazendo as coisas, as pessoas têm que saber responder. Senão as pessoas não sabem por que estão fazendo as coisas, portanto não fazem tão direito. Então, pessoas é sempre uma coisa que a gente tem que investir muito tempo em pessoas. E eu fico muito feliz, porque eu gosto de investir em pessoas, eu gosto das pessoas, eu me divirto com elas, eu converso com elas na sua totalidade, independente do nível que elas estão na companhia, descubro coisas interessantes, pitorescas, tiro sugestões delas e a empresa vai tomando suas decisões. Mas como é que você faz isso na prática? Você tem uma rotina? Eu tenho uma rotina muito interessante, né? Eu primeiro ando muito pela companhia, um dia por semana eu estou fora andando pela companhia. Toda vez que eu ando pela companhia eu falo com os colaboradores do lugar que eu fui. Uma vez por mês eu faço cafés da manhã com pessoas que são eleitas pelos próprios grupos como pessoas que brigaram um pouquinho a mais. Todo mês a gente tem um programa grande onde a gente reúne toda a companhia. Enfim, a gente faz bastante esse tipo de coisa, bastante. Isso é importante, quer dizer, se você sai da sua casa para ir para o seu trabalho e acha isso uma chatice, é um problema. Agora, se você sai da sua casa e tem uma causa, você está entendendo que você está lá, você está entendendo por que a tua meta é aquilo, você está entendendo qual é o teu objetivo e principalmente qual é a sua contribuição, às vezes anônima, na construção daquele projeto, isso é muito mais gratificante, né? Então, a gente gasta bastante tempo com isso. O André Bahia pergunta se você já pensou em seguir a carreira de empreendedor. Olha, é interessante, eu sempre tive um negócio próprio, eu nunca deixei de ter, a minha vida inteira eu sempre tive um negócio próprio do lado, eu já tive carro para levar uplink de imagem no Nordeste, já tive empresa, agência de propaganda, já trabalhei no ramo imobiliário, sempre tive alguma coisa minha, e sempre pequenininho. Isso foi importante na minha carreira, porque quando você é uma pessoa que está sentada e os números são gigantescos, etc., você perde um pouco a relação com
com a realidade. Quer dizer, se um advogado vai te dar um parecer de 20 mil reais, de 40 mil reais ou de 80 mil reais, dependendo dos números que você esteja decidindo, você não consegue chegar nessa granularidade. Agora, se você tiver um negocinho pequenininho do lado, onde você precisou de um parecer de um advogado, e você sabe que você foi 20, 40 ou 60, ou 80 no meu exemplo, aí você tem uma referência. Isso sempre me ajudou, né? Eu nunca tive nada que eu precisei usar mais do que 15 minutos por mês do meu tempo, até porque eu não tenho para usar, mas eu sempre tive alguma coisa do lado que me ajudou. Então a resposta é sim, sempre tive, a probabilidade é que eu continue tendo. O que você tem hoje? Hoje eu saí do ramo imobiliário há um pouco tempo e agora entrei num ramo de táxi aéreo. Tem uns aviões que estão voando e uma coisa que eu também gosto, faço quase como hobby. Enfim, temos aí uns negocinhos. Qual foi o maior erro e o maior acerto da sua carreira? Puxa, pergunta difícil, você precisava ter combinado antes. Maior erro, maior acerto. Olha, o maior acerto da minha carreira foi quando, no mercado de telecomunicações, a gente, naquela época, né, porque hoje é meio óbvio, mas em 2001, a gente entendeu que era um mercado de serviço e não um mercado de tecnologia como ele era colocado. Então, talvez, para simplificar isso para as pessoas entenderem, se vocês se lembram, na época, o nome das companhias eram BCP, ATL, Americel, quer dizer, um monte de coisas aí que não dizia nada para o público. E eu me lembro que na época a gente questionava forte, falava, isso aqui é serviço, isso aqui é varejo, isso aqui tem que ter nome, nome que, enfim, que o público interesse. E aí a gente lançou o nome Oi, que foi um escândalo assim de disruptura, né, do ponto de vista de imagem, serviço, porque as pessoas falavam, oi do quê? Qual é o sobrenome? Não tem, é só oi. Então ficava faltando um pedaço assim. Então isso foi uma disruptura importante que foi colocada na época e eu me lembro no lançamento da marca que nós derrubamos todos os call centers da rede pública, a Rede Globo explodiu os call centers porque a gente fez lançamento num Fantástico, enfim, foi uma coisa fenomenal do ponto de vista de aceitação e tudo mais. O maior erro da minha carreira, mas é muito difícil falar qual é o maior erro da minha carreira, teve vários erros, né? Achar qual foi o maior, mas eu acho que o maior erro da carreira de qualquer executivo é você escutar pouco, né? Algumas vezes eu tomei decisão escutando menos do que eu deveria escutar, e ainda que eu não queira discutir a qualidade da decisão, você tem que aprender a escutar bastante antes de tomar a decisão. Então acho que o maior erro da minha vida foi, durante algumas fases da minha vida, eu escutar pouco. Hoje eu me balizo para escutar bastante, porque é assim que a gente consegue tomar a decisão mais madura. O Edilo pergunta qual é o sonho que você tem como executivo? O sonho do executivo, no meu caso, é muito idealista, né? Eu queria construir uma grande empresa de telecomunicação do Brasil, uma empresa que tivesse uma relação forte com a sociedade, uma empresa que não fosse a solução das pessoas, mas fosse a infraestrutura da solução das pessoas, quer via internet, quer via voz, quer via dados. Ou seja, qualquer que seja o problema de uma pessoa, eu não sou a solução, mas eu sou parte dela através de infraestrutura. Prestar bons serviços, contribuir com políticas públicas importantes, como eu citei anteriormente, aí, de poder ajudar o governo a chegar em lugares longínquos. Quer dizer, se o Brasil consegue construir isso, é uma coisa fantástica. Outros países que construíram isso, por exemplo, a Coreia, investiu 20 bilhões de dólares num país do tamanho de Pernambuco, e se você olhar a Coreia como ela era 20 anos atrás e a Coreia como é hoje, é diferente. Obviamente eu não sou governo, não sou governante, né? Eu não estou disputando nada, mas o fato de você poder ter uma companhia que provém esses serviços para o Brasil é bacana, vai fazer a gente, quando eventualmente eu não estiver mais aqui, poder olhar para trás e sentir que a gente trabalhou, que a gente ralou, que foi importante, etc., mas que ficou um legado importante para o Brasil e que nesse quesito a gente entregou um pouquinho melhor do que a gente recebeu quando a gente entrou no mercado. Qual foi o livro de negócios que mais te marcou? A pergunta é do Pedro Pivoto. Ai, meu Deus, livro de negócio. Eu gostei de um livro que chamava, eu não vou lembrar o nome dele, minha memória é ruim, mas era um livro, tinha alguma coisa com azul e tinha os casos todos das grandes empresas. A Estratégia do Oceano Azul? É esse livro, é esse mesmo. E tinha estratégias de empresas
que eram disrupturas, entendeu? Disrupturas simples que chegavam em coisas, em resultados bacanas, como essa, por exemplo, que eu citei do nome da Oi. Esse foi o livro que mais... Tem vários livros, eu leio vários livros, mas esse é o que mais me animou, porque é uma coletânea de fatos que aconteceram, factual, não é teoria, e que ele mostra realmente que, às vezes, na maioria das vezes, as grandes soluções estão na simplicidade, né? Isso é uma coisa que a gente persegue sempre, por isso que a Oi é simples assim, né? E para encerrar, uma pergunta que eu faço para todos é: qual é o melhor conselho que você já recebeu e de quem foi? Qual é o melhor conselho que eu já recebi? O melhor conselho que eu já recebi eu recebi do comandante Rolim, e ele dizia tão claro quanto, ele dizia de uma maneira diferente, ele falava humildade é fundamental, mas na verdade a frase que a gente costuma usar é que você só consegue aprender com os humildes, né? Então o melhor conselho é você ser realmente muito humilde e tentar aprender com os humildes. Entender o problema do cara no sapato do cara, principalmente se estiver numa empresa de prestação de serviço. Isso parece muito simples, mas é muito difícil de se praticar, né? Isso exige uma disciplina grande, exige um contato intenso com o mercado, exige que você escute bastante e se coloque na posição de quem está do outro lado. Mas eu acho que isso é o que aprimora a companhia, isso é o que dá alma para a companhia, isso é o que faz diferença para a companhia. Porque no fundo, todas as companhias terão telefone, todas as companhias terão rede, todas as companhias terão oferta, mas a companhia que vai ganhar é a companhia que tem alma. E a companhia que tem alma só cria alma se aprender com muita humildade. Tá bom. Obrigada pela entrevista.